Causos do Vale. Se é fique ou não, quem é que sabe? O caos de hoje, quem me contou foi o Leonardo. Leonardo, gente, é casado com o Bruno. E esse caos aconteceu quando o Leonardo e o Bruno estavam com 1 ano e 8 meses de casados, mais ou menos. E o Leonardo disse que era um casamento bem tranquilo. Tinham suas dificuldades, como qualquer outro, mas de maneira geral, eles se entendiam muito bem e tal. E nem a família do Leonardo e nem a do Bruno eram ok's com o fato deles serem gays. Então, só depois que o Leonardo saiu de casa e começou, né, a ter um retorno financeiro bacana no trabalho, né, começou a receber um salário bom, a irmã dele comentou com a mãe e falou: olha, vai lá conhecer o apartamento deles, eles estão vivendo muito bem, o apartamento fica em um condomínio. E ele até comentou: olha, Jonah, eu não queria pensar dessa maneira, mas precisou o dinheiro entrar para a homofobia começar a sair da minha mãe, assim. E enquanto isso, a família do Bruno, o marido do Leonardo, cortou laços completamente, assim, com ele. Então, basicamente, a família dele era o Leonardo e os vários amigos que ele tem, que acolheram ele depois que ele saiu do armário e tal. Enfim. Mas no final das contas, o Leonardo não comentou com que ele trabalha e nem o Bruno, mas ele disse que o Bruno trabalha home office e ele presencial. Então isso faz com que o Bruno ajude mais com as coisas da casa e tal, enfim. Só que o que aconteceu, gente? Diz o Leonardo que ele percebeu que tinha um tempo já que o Bruno estava meio distante, meio frio, meio desinteressado. Tudo que o Leonardo propunha, o Bruno estava cansado. Enfim, e aí o Leonardo em vários momentos sentou pra conversar com ele e tal, enfim, pra se colocar ali disponível, apoiar o marido dele, e o Bruno sempre comentava de que tava passando por um momento complicado, porque ele tava com muita saudade da família, e o trabalho tava demandando demais dele. E aí o Leonardo, para ajudar ele e os dois, né, consequentemente, contratou uma diarista para pelo menos o Bruno ficar livre dos serviços ali de organizar a casa, limpeza, etc e tal. E super encheu o saco do Bruno para ele começar a terapia, porque o Leonardo entendia de que ele poderia só ajudar até um certo ponto, né? E que fazendo terapia ele teria um apoio de um profissional. Mas sobre a terapia não teve conversa, gente. O Bruno não quis. Só que, mesmo assim, gente, mesmo o Leonardo tentando de várias maneiras chegar até o Bruno, mimar ele, enfim, e criar contextos para que ele se sentisse bem, parecia que não surtia efeito nenhum. E o Leonardo, além de frustrado, ele estava muito triste, porque ele estava ali, né, presenciando a pessoa que ele ama cada vez mais infeliz e ele de mãos atadas. E enquanto tudo isso estava acontecendo, o condomínio onde eles moram estava com um projeto de automação predial. Que chique, gente. Então ia ter catraca com biometria, ia ter isso, ia ter aquilo. Todas as câmeras que estavam, né, sem funcionar foram consertadas e tal. E literalmente tudo que você precisasse fazer no condomínio seria através de um aplicativo do celular. E eu achei chiquérrimo, gente. Então vamos supor que se você fosse receber uma visita, você cadastrava a pessoa no aplicativo, colocava o número de telefone dela e tal, e a pessoa recebia no aplicativo de mensagem um QR Code pra usar quando chegasse ali na portaria do condomínio. Que chique, gente. Eu já vi isso em prédio comercial, mas residencial é a primeira vez. E tava rolando isso lá no condomínio onde eles moram. E aí qual foi o lance, gente? O apartamento não era dos dois, né? Era alugado e tal. E aí o Leonardo tava no trabalho e ele recebeu uma ligação. Essa ligação era de uma funcionária da imobiliária e tal, e aí ela falou: olha, eu tô tentando falar com o senhor Bruno, eu entrei em contato com um número que tá aqui, com a primeira opção, mas ninguém atendeu, e eu tô ligando pra esse outro número. E aí o Leonardo falou: ah, tá, o Bruno é meu marido, pode falar comigo e tal, a gente alugou o apartamento junto. E aí basicamente qual que era o lance, gente? Como comentei, o condomínio estava implementando esse projeto de automação, chiquérrimo. E, obviamente, isso alteraria o valor do condomínio, mas como a grande maioria dos moradores que estavam na Assembleia votaram que sim, né, foi acatado e tal, e o motivo da ligação não era nem esse, né, o aumento do condomínio. O lance era que, como ia ter aquela opção, né, de cadastrar as visitas, né, os visitantes, tudo isso iria ficar registrado no aplicativo. Só que, por um valor adicional, ou seja, se o Leonardo e o Bruno pagassem uma taxa a mais, o que eles poderiam fazer? Eles poderiam ter acesso ao histórico de visitas dos últimos 3 meses.
E o porquê dessa taxa? Porque eles teriam que revisitar essas informações que estavam em papel e tal, e lançar ali no sistema. E aí de primeiro o Leonardo pensou, putz, eu não vou querer isso, não vale a pena, porque a gente praticamente não recebeu visita nos últimos 3 meses, e quando a gente recebeu, eram amigos que entravam de carro com a gente e tal, então não vai ter nada nesses últimos 3 meses, não faz sentido eu pagar por isso. Só que mesmo assim ele ainda questionou, tá, mas quanto que é essa taxa aí? E, gente, era um valor alto, então, de fato, não fazia o menor sentido, não valeria a pena, porque pra que ele queria informações do passado? Só que mesmo assim, o Leonardo não sabe dizer o porquê, ele acabou topando. E a moça informou, ó, o valor vai vir discriminado, né, no boleto do condomínio e tal. Eles dão um prazo de 30 dias até essas informações estarem disponíveis no aplicativo. E aí, assim que Leonardo desligou a ligação, ele se arrependeu imediatamente. Por quê, gente? Ele não é rico. Ele falou, olha, a gente consegue viver uma vida sem passar perrengue, mas um gastinho a mais já ia ficar ruim. E ele simplesmente topou pagar, ia estar no boleto do condomínio, ele ia ter que explicar pro Bruno depois, enfim. Mas é isso, né? Já tava feito. E ele falou que não tava disposto a arcar com a dor de cabeça de cancelar. Aí vocês se perguntam, né? Como que tava Bruno enquanto tudo isso estava acontecendo? Seguia do mesmo jeito, gente. O Leonardo disse que parecia que ele tinha perdido a alegria de viver, assim. E o Leonardo disse que teve um dia que ele até chorou, dizendo pro Bruno, falando, olha, vamos procurar uma terapia, você não tá bem, tá me machucando muito de te ver desse jeito. E o Bruno sempre com aquele discurso de vai passar, vai passar, vai passar. Aí, gente, o Leonardo disse que pensou, bom, é isso. Ou eu aprendo a respeitar esse momento dele, né, por mais que esse momento já esteja durando, né, 3 meses, ou eu vou ficar doido. E aí ele resolveu se ocupar e tal. Ele super aprendeu a mexer no aplicativo lá do condomínio e era bem bacana. Dava pra reservar a quadra, churrasqueira, salão de festas, enfim. E finalmente passou a constar ali, na parte dos visitantes, o histórico de visitas do apartamento dos dois. E aí quando ele viu o histórico, gente, tinham várias visitas que ele completamente desconhecia, porque eram em horários que ele estava no trabalho. E aí no começo ele percebeu que era uma visita que acontecia toda quarta-feira à tarde, e depois passou a ser de terça e quinta, e eram sempre as mesmas duas pessoas, né? Eram sempre os mesmos dois nomes que constavam ali. E que nomes eram esses, gente? Kátia e Luana. E aí o Leonardo ficou com um grande ponto de interrogação, porque não existia nenhuma Kátia nem Luana no círculo de amizade ali de nenhum dos dois, muito menos parentes e tal. E aí ele até falou, olha, eu preferi questionar o Bruno pessoalmente sobre quem eram aquelas pessoas, porque não fazia sentido pra mim. E foi o que ele fez. Ele chegou em casa, o Bruno tava ali na sala e tal, com a mesma aura de pessoa triste. E aí o Leonardo falou, amor, você conhece alguma Kátia ou alguma Luana? E ele disse que na hora, o Bruno olhou pra ele assim, muito surpreso, os olhos encheram de lágrima. E ele começou a chorar, né? E aí quando o Leonardo tentou abraçar ali o Bruno, sem entender o que estava rolando, o Bruno falou, não, 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 tá tudo bem, eu vou te explicar. E é nessa hora, gente, que eu vou pedir pra vocês prestarem muita atenção no que estava rolando. Bruno disse que ele estava minutos antes do Leonardo chegar em casa, pedindo um sinal para Deus sobre qual decisão ele deveria tomar a respeito da vida dele. E que Leonardo chegar em casa e questionar quem era Kátia e Luana tinha sido a resposta, né? Tinha sido o sinal que ele estava buscando. E, gente, sinal de quê? Que decisão? Do que ele tá falando? Vamos lá. Bruno, gente, de fato, tava um pouco cabisbaixo, com saudade da família. E aí calhou de quando esses sentimentos surgiram, de um dia ele estava indo no mercado e ele foi abordado por duas mulheres, né, duas senhoras, a Kátia e a Luana. E quem era essa Kátia e quem era essa Luana? Eram duas irmãs de uma igreja, que eu não vou citar o nome porque o propósito não é saber da igreja nem nada, mas enfim. Essas duas são da igreja, elas abordaram o Bruno, e em resumo, para encurtar a história, essas duas senhoras começaram a frequentar ali o apartamento do Leonardo e do Bruno para dar estudos da Bíblia pro Bruno.
E todos aqueles estudos, aquelas conversas com as duas e tal, fez o Bruno cair na real de que a maneira que ele estava vivendo não era correta e ia completamente contra o que aquelas senhoras estavam ali ensinando para ele como correto. E, gente, lembrando que foi o Bruno que disse isso, Leonardo discorda disso, eu discordo disso. E aí ele disse, né, o Bruno, no caso, que ele entrou em um conflito muito grande, porque ele ama o Leonardo, mas viver aquele amor fazia com que ele abrisse mão não só de algo vindouro, né, enfim, como também de estar ali com os pais e tudo. Então ele passou a ver o Leonardo como uma pedra de tropeço. Caraca, gente, pedra de tropeço. Quem já foi cristão com certeza conhece esse termo. Mas o que isso quer dizer, né? Ele via o Leonardo como uma pessoa que impedia ele de progredir espiritualmente falando e a pessoa que privava ele de estar com a família. E aí o Leonardo falou que, né, ouvindo isso, ele tentou argumentar de todas as formas possíveis para fazer o Bruno entender de que a família dele era quem amava ele, quem estava ali do lado, quem ouvia ele chorar, quem dava ombro, quem dava carinho, quem se importava. E que, né, usando as palavras que Leonardo colocou no e-mail, se Deus é um pai amoroso, ele não iria querer o filho dele se editando tanto para viver uma vida infeliz. Só que a cada palavra do Leonardo parecia que o Bruno ficava cada vez mais certo a respeito da decisão dele. E que decisão era essa, gente? Ele simplesmente falou que queria que o Leonardo pegasse as coisas dele e fosse embora do apartamento. E não teve jeito, gente. Não teve conversa, não teve acordo. O Leonardo ainda pediu uns dias ali para se organizar. E esses dias foi uma semana dele, de um lado, organizando as coisas e buscando outro lugar para ficar, e do outro, tentando convencer o Bruno de que ele estava tomando uma decisão que ele iria se arrepender no futuro. Mas não rolou, gente. Eles terminaram mesmo, e foi isso. E o Bruno falou que precisava se afastar completamente do Leonardo para conseguir lidar com essa nova vida dele, o que doeu muito no Leonardo, né? Se ver bloqueado de tudo pela pessoa que ele estava dividindo uma vida. E foi isso, gente. Vocês acreditam? E aí o Leonardo falou, olha, eu já pensei que eu poderia ser traído, eu pensei que eu poderia, sei lá, terminar de várias maneiras, menos de que eu terminaria meu casamento por conta da igreja. E como comentei, ele tá bloqueado nas coisas do Bruno. Tá bloqueado nas coisas do Bruno. Mas a irmã do Leonardo não. Então, vez ou outra, ele olha ali as redes do Bruno pra ver se ele tá bem, se ele tá vivo. Porque apesar dos pesares, gente, o Leonardo não odeia o Bruno. Muito pelo contrário, ele sente falta do Bruno até hoje e tal. E aí ele disse que o Bruno, né, retomou, né, o relacionamento ali com a família. E aparentemente tá vivendo uma vida como se fosse hétero. E ele já viu stories do Bruno com uma mesma moça que parecia muito ser em contextos de date, assim, e tal. E o Leonardo disse, olha, eu ouso dizer que o Bruno pode ter, né, retomado com a família, etc e tal, pode estar vivendo essa vida que ele considera como a vida ideal, mas aquele olhar caloroso e feliz que ele tinha quando a gente estava junto e estava tudo bem, desapareceu. Caraca, gente, que coisa, né? Que coisa. Eu já fui de igreja e tal no passado, e por conta disso eu entendo o quanto a gente pode ter essa necessidade de focar na nossa espiritualidade de alguma maneira, e o quanto isso pode ser importante, tanto positivamente quanto negativamente, né? Eu sinto que eu estive dos dois lados da moeda, assim. Mas, infelizmente, nessa história as coisas foram para um caminho que deixou o Leonardo muito machucado. Muito machucado. E essa aqui é a história do Leonardo, não é sobre vilanizar lados e tal. Então, por isso que eu vou deixar vocês darem a opinião de vocês lá no Instagram, comentem lá. Leonardo segue Causa do Vale, Leonardo vai ler os comentários de vocês e tal. E é isso, o que eu quero deixar aqui é o meu carinho pro Leonardo, porque ele ainda sofre a ausência aí do Bruno. Eu sinto muito que a história de vocês tenha ido por esse caminho. E eu espero muito que você tenha encontrado acolhimento, que as coisas estejam minimamente mais tranquilas aí pra você. Você me escreveu faz um tempo e tal, inclusive se alguma coisa mudou de lá pra cá, manda pra gente. E é isso, gente, esse foi o caso. Vão lá no Instagram, opinem lá, deixem um comentário de vocês, tá bom? E eu vejo vocês
daqui a pouquinho na Aurelo pro nosso episódio exclusivo para apoiadores, ou na semana que vem, tá bem? Beijo! Quer mandar o seu caos pra gente? Envie um e-mail para causosdovale@gmail.com.